Olá, eu me chamo Rian Patriota e juntamente com meu amigo Felipe, nós vamos apresentar no 10º encontro de extensão do IFPE nosso projeto de extensão, chamado A Utilização de Paródias Musicais como Estratégia para o Ensino de Biologia, que tem como orientador o professor Dr. Ginei Chao. A biologia que está presente no nosso dia a dia e a biologia que está sendo ensinada nas escolas, elas estão de certa forma distantes uma da outra, o que acaba dificultando que os alunos tenham a noção que o que vem sendo estudado está ligado às coisas presentes no cotidiano, se tornando uma coisa muito abstrata e longe do comum, e, consequentemente, mais complicado de entender o assunto, qual é de mera importância compreender pelo menos o básico da matéria. Um fator que não ajuda nesse processo é a educação tradicional em sala de aula, que não encoraja o pensamento crítico, a habilidade de aplicar as informações adquiridas através de experiência e de raciocínio dos alunos, sendo enfatizado o professor como o transmissor do conhecimento e os alunos os simples ouvintes, sem muitas interações e deixando a aula menos interessante do que realmente deveria ser. Sendo assim, nós resolvemos utilizar as paródias como estratégia didática no processo de ensino-aprendizagem, que por ser uma atividade lúdica, as paródias são consideradas uma forma sensível de comunicação e de expressão de linguagem. As músicas, por exemplo, são inseridas nas aulas para desenvolver os sentidos e as emoções dos estudantes. Dos objetivos, então, temos que, no geral, é descrever a experiência de criar paródias musicais de biologia para serem utilizadas como estratégia didática, que foi como eu falei anteriormente. Como objetivos específicos, temos que criar paródias musicais de biologia, produzir videoclipes com as paródias já criadas e, por final, estimular o interesse e o aprendizado dos estudantes por meio de oficinas de criação de paródias. Para o local de realização do programa, nós escolhemos a Escola Estadual Frei Cassiano Camacho, onde foram designados os estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio para a realização das oficinas de criação de paródias, onde foi apresentado como um incentivo um videoclipe de uma paródia de biologia. Sobre as metodologias, inicialmente para a composição de paródias são feitos estudos sobre o tema tratado nas letras, para assim se fazer um resumo e se adequar o assunto no ritmo da música popular escolhida, para ser então gravada na voz e violão. E para as produções dos videoclipes, logo após as paródias serem gravadas por meio do programa Audacity, em formato de áudio, são adicionadas a um clipe com imagens que remetem ao assunto abordado na letra, e conta também com a legenda inclusa, que é para facilitar na compreensão. Como exemplo de videoclipe, temos aqui um clipe de uma paródia que foi apresentada aos estudantes durante a realização das oficinas para incentivar eles a criarem suas próprias paródias. Primeiramente o que ele caça, quando eu encontro um celo a despedaçar. Eu tô falando do vírus, rapaziada. Adenovírus vai causar uma pneumonia. Tome cuidado com a noite fria. Atingiu o pulmão, fez epidemia. Resultados: foram criados 4 paródias musicais de biologia, sendo uma delas criada pelos alunos bolsistas e as outras 3 pelos alunos da instituição participante, sendo abordados os seguintes assuntos: genética, evolução humana, vírus e teia alimentar. E na paródia de genética, ficou mais ou menos assim: genética não é difícil, eu vou te explicar. O fenótipo passando o tempo pode alterar. E no caso dos genótipos também é simples. São uma sequência de genes que é herdadas pelos pais. E na paródia de vírus, na música Asa Branca com o artista Luiz Gonzaga, ficou mais ou menos assim: quando olhei esse vírus, tanta perca, tanta dor, muito sofrimento que nos causou. Eu perguntei a Deus no céu, por que tanta perca e judiação?
Já na paródia de T Alimentar, com a música Anunciação do artista Alceu Valença, ficou assim. Na biologia esse assunto estou por dentro. Preste atenção no que agora eu vou contar. A biologia é um importante fundamento, conhecimentos novos a compartilhar. E por último, mas não menos importante, na paródia de Evolução Humana, com a música Trembala do artista Ana Vilela, ficou assim. Não é sobre gerar uma criança dentro de ti, é sobre saber que quando nascer vai precisar de ti. É sobre cuidar e brincar quando formos avós. É sobre entender que é uma bênção de vida que vem para nós. Relato de experiência. As oficinas de criação das paródias musicais realizadas na instituição participante mostraram-se como estratégias bem interessantes para o processo ensino-aprendizagem, contribuindo, de maneira lúdica e prazerosa, para a melhor compreensão de assuntos estudados em biologia. Síntese e perspectivas futuras. As paródias musicais de biologia promoveram uma aproximação com as temáticas que se propôs a compor, estimulando a criatividade e a articulação de informações. Criação de mais paródias musicais de biologia e de videoclipes. Promoção de oficinas de criação de paródias e de eventos culturais em diferentes instituições de ensino do município de Belo Jardim, Pernambuco, para a socialização de paródias musicais de biologia. Popularização do conhecimento científico por meio da divulgação de paródias musicais de biologia, videoclipes e cards em diferentes plataformas digitais.